Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live de hoje, sempre nas sextas-feiras, às 16h55, e nas segundas-feiras, às 20h55. Ótimo, Paulo já está por aqui. Então, essa live é uma série, né, de conhecimentos sobre mentoring. Então, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Fernanda, Franklin. Que bom que vocês estão aqui, né? A nossa live de hoje, ela é composta por uma série. A primeira live foi sobre a diferença entre psicoterapia, coaching e mentoring, na sexta-feira passada. Na segunda-feira tivemos falando sobre planejamento sistemático com Wilker Moraes. Vamos falar hoje com Paulo Erles novamente sobre o processo de mentoring, né? Como acontece, como poder ajudar as pessoas, né? Olá Grazi, olá Vânia. E nesse processo, né, a gente vai construindo esse processo de desenvolvimento e finalizamos a série de 4 lives sobre mentoring na segunda-feira com Chris Manfron. Ela tem feito um trabalho muito bacana sobre mentoria e imagem profissional e vamos falar sobre isso. Segunda-feira, às 20h55. Tá ok? Então sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar agora Paulo Erles para trocar a ideia conosco. Opa, tudo bom? Olá, Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muita alegria mais uma vez. Estamos aqui, né, poder compartilhar com tantas outras pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre liderança, sobre mentoring, sobre Beleza. processos de desenvolvimento de pessoas, não é? Isso aí. Então, faz. E, sim, Sim. essa série ficou muito interessante, né? Eu vi o último, né, que você mandou, eu assisti sobre a questão sistêmica. Ah, você assistiu? Que bom. A gente vai fazendo. Hoje vamos aprofundar mais exclusivamente o mentoring, né? Que é Sim, a sim. nossa seara. Com muita alegria, né, que trago você mais uma vez aqui. Para quem não lhe conhece, Paulo Erles, diretamente de Portugal, falando conosco. É mestre em gestão empresarial, fez pesquisa sobre mentoring, desenvolveu uma formação para quem tem interesse em trabalhar com mentoring, é certificado de várias formas como coaching pessoal e executivo, coaching mentoring, também o primeiro brasileiro certificado como Master Coaching Trainer em Coaching por Valores, né? E além de ser empresário durante 25 anos, com bastante experiência, né? Então, com alegria, muita alegria, viu, Paulo? Que eu, que eu trago, né, que a gente possa trazer esse conhecimento e comece o nosso encontro, né, pedindo para as pessoas marcarem o coraçãozinho aí para impulsionar nossa live, como também marcar, né, no aviãozinho algumas pessoas que vocês acham que merecem empreender ou desenvolver novas habilidades ou enxergar, né,
possibilidades profissionais, né? E aí vocês podem marcar e direcionar para outras pessoas, tá? E começo a nossa live com uma frase. Eu que fiz a minha formação em consultoria, né, com Valença, Antônio Carlos Valença, meu eterno mestre, e pude aprender muito com ele dentro da teoria da ação, e tem uma visão fantástica sobre desenvolvimento de pessoas, como também enxergar o comportamento humano dentro da aprendizagem organizacional e eficácia profissional. E aí eu trouxe uma frase hoje, né, de Chris Argyris, que é um dos teóricos fundamentais aí da nossa visão, que diz o seguinte: nosso modo de observar o mundo constitui o limite da nossa capacidade de ação efetiva, diz Chris Argyris. E que a gente possa desenvolver nossa capacidade de liderança, né? Então, Paulo, o que é que você nos diz aí sobre essa capacidade de liderar, e o que é que vinha a ser mentoring? Eu gostei muito dessa frase e ela me lembra muito exatamente o mentor, porque o mentor ajuda o outro a ampliar a sua visão de mundo, né? Uhum. Se você sozinho tem um limite, né, na sua visão de mundo, o mentor que já passou por muitas e boas, né, na vida em relação àquilo que você quer aprender, ele é uma pessoa capaz de ampliar sua visão de mundo. O que é que vem a ser o processo de mentoring, então? Vejam, há uma multiplicidade, diria, terrível de definições de mentoring. Quando eu comecei a estudar isso, lá na época do mestrado, eu fiquei maluco, porque, afinal de contas, o que é mentoring? Eu não conseguia ter uma conclusão. Uhum. Eu só entendi realmente o que era mentoring quando eu peguei toda a teoria e fui para a prática, né? Então, fui vendo as coisas acontecerem. Então, eu formulei o seguinte. Veja, mentoring é um processo que acontece em relacionamentos. Então, eu sigo a corrente que diz assim, para ter mentoring, para existir mentoring, tem de haver um relacionamento que é a base de tudo. Em cima desse relacionamento de mentoring, vai acontecer uma coisa que a gente chama de processo de mentoring, que é, digamos assim, a técnica com que o mentor vai passando as coisas para o mentorado. Muitas vezes ele passa intuitivamente, a técnica é subjetiva, é subliminar, digamos assim. Mas quem aprende técnicas de mentoring vai usar essas técnicas no mentoring formal. Bom, então, o que é o processo de mentoring? É um processo que acontece num relacionamento, onde eu tenho dois membros, digamos assim, na definição mais simples, que é o mentoring 1 a 1. Existe mentoring de grupo também. Mas no mentoring 1 a 1 eu tenho uma pessoa que, por circunstâncias de vida, de trabalho, ele acumulou uma bagagem. O que é que eu chamo de bagagem? É o conhecimento e a experiência. Em qualquer área. Pode ser em questões de vida, pode ser em questões de trabalho, numa profissão. Então, eu posso ter um mentor em qualquer área, né? E mentor em questões pessoais também, e assim por diante. Então, o mentor acumulou uma bagagem. E aí existe uma outra pessoa que adoraria, não é, ser ajudado por esse mentor exatamente porque ele tem essa bagagem. Então, o mentor se dispõe a compartilhar o que sabe, não é simplesmente dando aula, nem ensinando, nem mandando a pessoa decorar, não é nada disso. É através Sim. da relação que você vai fazendo ao longo do tempo, o mentor vai compartilhando essa bagagem, ajudando o mentorado a ganhar o conhecimento que o mentor tem naquela área, né? E ainda mais, o mentor também passa a dar mais segurança emocional ao mentorado para ele fazer coisas que ele imaginava não poder fazer. E como eu falei, é uma relação, e numa relação interpessoal, há uma coisa chamada emoção, há diversos graus de emoção, diversos níveis de emoção. Então, o mentor também ajuda, muitas vezes, o mentorado a fazer com que ele realize coisas que ele nem imaginava poder fazer, né? E, além do mais, o mentor pode, isso não é obrigatório no processo de mentoring, mas o mentor também pode ser aquele que socializa alguém no determinado ambiente. Você imagina dentro das empresas, em geral, empresas grandes, por exemplo, elas têm sempre grupos, né? E há minorias. Então, o mentor pode ajudar alguém de uma minoria, ou alguém que seja tímido, por exemplo, a entrar no grande grupo. Então, ele também pode fazer isso. Agora, o fundamental do processo de mentoring é o compartilhamento da bagagem, né? Do mentor com o mentorado. Ou seja, para elevar o conhecimento e a segurança, né, do
mentorado naquela área em que o mentor é um expert. Agora, não precisa ser um sabichão, não. Basta que alguém saiba mais do que o outro sobre alguma coisa e essa diferença de conhecimento já pode gerar um processo de mentoring. Entendeu? Não precisa ser o píncaro das altas montanhas do Himalaia no determinado assunto. Nada disso. Basta que ele saiba mais do que o outro. Né? Por exemplo, você entra numa empresa, você acabou de entrar na empresa e tem um colega de departamento. Ele sabe muito bem como aquela empresa funciona. Não é uma grande coisa que ele sabe, mas ele sabe e você não sabe. Então, ele pode Sim. compartilhar com você esse conhecimento no processo de mentoring. Então, o mentoring funciona dessa maneira. Relacionamento, mentor compartilhando bagagem com o mentorado, conhecimento e experiência, através de diálogos construtivos. O mentorado cria, né, um plano de desenvolvimento, o mentor ajuda a fazer isso. Eles vão construindo esse processo. Uhum. E esse processo de aprendizagem, ele é uma construção, né, Paulo? Porque em determinados momentos a gente pode pensar até na dúvida sobre a nossa capacidade, mas quando a gente constrói isso de uma forma gradativa, mediada, no passo a passo, com o feedback de um mentor, isso é maravilhoso, né? No Alcança mentoring um formal, potencial muito maior. o indivíduo, ao final de algum tempo, ele nem imagina como é que chegou ali, né? Ou seja, ele não imaginaria nunca que pudesse chegar aquilo. Então, o potencial do mentoring é maravilhoso, é enorme. Claro que não é uma mágica, né? O mentorado tem que se esforçar. Né? O mentor não faz tudo para o mentorado, de jeito nenhum. Nem o mentorado pode ficar dependendo do mentor para fazer as coisas. Eu acho que uma Sim, das medidas de sucesso de um processo de mentoring é quando o mentorado aprende, cresce e vai sozinho. Ou seja, ele não depende mais do mentor. sim, Então, o grau sim. de dependência é uma medida, né, do sucesso do mentoring. Sim, sim. E tu tinha falado sobre a pessoa para ser mentor, ela não precisa ter um conhecimento nível muito alto, né? E aí vem essa questão, né? Toda pessoa pode ser um mentor mesmo? Tem alguma característica para que isso possa acontecer? Bom, quando eu digo que não precisa ter um conhecimento muito alto, estou falando uma questão relativa. Basta que ele tenha mais conhecimento numa área do que o mentorado. Então, ele pode, esse diferencial de bagagem, ele pode passar para o mentorado. Agora, qualquer pessoa pode ser mentor? A resposta é não. Da mesma forma como nem todo mundo consegue ser mentorado. Né? Por quê? Vamos ver, o que é que acontece para uma pessoa ser mentor? Primeiro, ele tem que ter o conteúdo dentro dele, a bagagem e a experiência, a vivência daquilo que o mentorado está precisando. Então, tem de haver esse casamento de, né, aquilo que o mentor pode oferecer é exatamente aquilo que o mentorado precisa. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele tem de gostar de compartilhar aquilo que sabe, porque não adianta você ser muito bom em uma coisa e não gostar de compartilhar. Fica o conhecimento só para você, trancado e tal, por mais diversas razões. Isso é um grande diferencial, hein? Esse aí, então, tem que gostar de compartilhar. Tem que gostar de ver as pessoas terem sucesso por conta da sua ajuda. Entendeu? E ter orgulho, um orgulho positivo, não é vaidade. Né? Tá vendo como meu mentorado é bom? É bom porque eu sou bom também. Não é isso. Tá? Porque, aliás, um dos traços do bom mentor é a humildade. Então, Isso, ele precisa ter essa característica, né? De gostar de passar as coisas para as pessoas. Tem que gostar de gente também, né? Tem que aceitar as pessoas. Né? Outra coisa que é muito básica, muito elementar, mas é uma das razões pelas quais boa parte dos relacionamentos de mentoring não dão certo, é o tempo. Não adianta você ser muito bom naquilo, você gostar de compartilhar, você gostar de gente, mas você não tem tempo. Então, não se avore a ser mentor. Você não tem tempo. Né? Porque o processo de mentor é um processo de dedicação. É uma doação que você faz, não é? Mesmo no mentoring profissional, quando você é pago para ser mentor, é um processo de doação, porque você constrói relacionamento, você torce pelo outro, e o seu mentorado não é simplesmente aquela pessoa que você encontra em determinadas horas ou determinadas ocasiões e você esquece aquilo. O mentorado fica na sua cabeça, você fica buscando soluções para ele ou para discutir com ele, ideias. Então, cada sim. mentorado é um caso, né, a ser trabalhado pelo mentor. Então, tem que ter dedicação, e para isso precisa de tempo. Né? Eu já tive problema, inclusive, fazendo
programas de mentoring em algumas organizações, que elas convocavam os mentores. Olha, esse cara é o máximo nessa área. Oh, que maravilha. Ele é uma pessoa simpaticíssima, comunicador, maravilha. E aí o cara entra no programa para ser mentor, com uma semana eles não tenho tempo. Eu pensei que era uma coisa mais rápida. Isso não é dar uma aula. Né? Simplesmente não é assim. É verdade. E você fala numa uma virtude, na verdade, né, com essa questão da humildade, né? E aí teve um estudo que eu fiz, né, sobre o conceito de humildade, porque algumas pessoas até confundem isso, né? Humildade não tem uma ligação, né, com a pobreza em si, mas a palavra humildade ela vem do barro, né? De você pisar no barro, ter noção dessa realidade, mas não significa estar no barro, né? No chão, né? Na lama, como né? Como pobreza, como algo, né? Que Sabe o que eu remete a digo? algo pejorativo. Ele remete É, ao senso de realidade que a pessoa tem uma condição de saber o próprio potencial e as próprias limitações, né, Paulo? isso. Eu costumo dizer o seguinte: humildade não é humilhação. Então, isso é uma coisa emblemática na relação mentor-mentorado. Veja bem, imagina que o mentorado faz uma pergunta a você, traz uma questão, e você, por mais que seja bom naquele assunto, você não sabe resolver aquilo. O que você vai fazer? Fugir do assunto, inventar uma história e tal? Não. Você vai usar aquilo que eu chamo de humildade nobre. Ou seja, você é suficientemente nobre para dizer uma coisa muito simples. Não sei. Então, o mentor não é aquele cara que sabe tudo. Ele sabe mais que o mentorado. Então, no momento em que o mentor não souber alguma coisa, ele vai dizer, olha, isso aí realmente não está ao meu alcance. Eu não sei isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar estudar para lhe mostrar, para comentar com você, ou eu vou indicar alguém que é muito bom nisso para você. E aí, você fazendo isso, você já convoca uma outra pessoa para ajudar esse seu mentorado e talvez ele se torne um outro mentor do mentorado. Você vai até formando uma rede de mentores para aquele mesmo mentorado. Entendeu? Então tem que ser isso. Mentor, as pessoas antigamente faziam ideia de mentor como assim o sábio, né? Aquele sábio, o sabichão, às vezes o cara velhinho, barbudo, né? Que é o sábio da tribo. Isso não, acabou, não tem mais acabou essa ideia. Inclusive, o mentor pode ser mais novo do que o mentorado. Idade não tem a ver. O que importa é a bagagem. Isso. Então, tem uma relação com conhecimento, com habilidades de relacionamento e comunicação, né? Como também aspecto genuíno de virtudes até, né? De humildade, de querer ajudar, né? Então, são características importantes, né? Tem mais algo, né, Paulo, que a pessoa precisa fazer para ser um mentor, ou um É, mentor se, profissional? para ser um mentor profissional, a sugestão é realmente que a pessoa é, adquira uma metodologia. Né? Porque você tem que entender que você pode até, se você for muito seguro, né, no assunto, né, que o mentorado quer aprender de você, quer absorver de você, você pode fazer através de conversas um pouco, digamos assim, soltas, sim. Mas, assim, a eficácia do processo de mentoring profissional, ela está em cima de uma questão formal, é um processo formal. Alguém procurou você. Então, ele quer saber o que tem que fazer no primeiro dia, no segundo, tá entendendo? Então, para você aprender isso, você tem que fazer uma formação, você tem que, né? Ou então você vai ler, 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 ler. Eu, por exemplo, fui autodidata em muitas coisas na vida. Só depois eu fui fazer os cursos. Você pode aprender lendo e praticando, consultando pessoas, mas você pode aprender também fazendo uma formação, vai ganhar bastante tempo. Né? Você faz a formação para aprender a ser mentor. Então, existe metodologia? Existe. É extremamente simples. Eu digo sempre o seguinte: se você tem uma grande bagagem em determinado assunto, você tem uma bagagem que quer passar, quer compartilhar com alguém, você já tem 80% e você tem aquelas características de gosta de compartilhar e tal, e tem tempo, você já tem 80% que precisa para ser um mentor. Você só precisa aprender uns 20% de metodologia. Entendeu? Então, você aprende a metodologia, o que é que eu faço, como é que eu me encontro com o mentorado no primeiro dia, o que é que eu digo, o que é que eu peço a ele que diga, como é que nós construímos um plano para desenvolver o mentorado, como é que eu converso isso, como é que eu dou feedback, né, ao mentorado.
Entendeu? Tem toda uma metodologia que é extremamente simples. Ela apenas precisa ser praticada. Né? Você aprende, absorve a metodologia e vai praticar, praticar, praticar. A partir do momento que você se sente seguro, ou pelo menos menos inseguro, você se lança no mercado. Essa é a questão do mentor profissional. Seguro, 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 ninguém é, né? Para começar qualquer atividade profissional. Não existe isso. As pessoas estudam anos e anos e anos na faculdade, vão fazer estágio, o médico vai fazer residência e tal. Na hora que vai ter a primeira atividade profissional, está nervoso, está inseguro. É só a prática que vai dando segurança. Isso. A gente está Então, vendo aqui você a vai fazer uma participação. formação, Uhum. A gente está tendo faz aqui uma formação e vai praticando. a gente está tendo aqui a participação da Cris, que fez o curso, né, contigo, né, Ah, que e mais. pela Supere, a Legal. Cris Paiva, Que já é mentora profissional. pois é, entre outras, olá, Camila, e Jússi, tem várias outras pessoas aqui dando um olá, de Se você puder, participação. Alessandro, Desculpa, aquela Paulo, última te, turma te de Recife, aquela interromper. última turma, não, nada. Aquela última turma de Recife do ano passado, ela gerou, é que eu não vou lembrar tudo, mas as pessoas que estão mais próximas, Cris se tornou mentora em carreira, é, Andresa se tornou mentora em arquitetura, Renata se tornou mentora em branding, e estão atuando, né, profissionalmente, isso é muito bom, isso é muito. Fico muito Isso. contente com isso, né? Você vê a coisa frutificar, né? Seu trabalho frutificar. E a Ó, maior recompensa de um mentor é essa, sabia? É o prazer de ver o mentorado dar certo. Isso aí é impagável. é verdade, é verdade. É, então, tem algum exemplo mais, Paulo, que tu pudesse passar para a gente? Como aprender a ser mentor? Tem algum exemplo que tu experimentou e tu pudesse compartilhar com a gente? E aprender a ser mentor? Como Veja, aprender a ser mentor? há mentores que são naturalmente isso, né? Eu fui um exemplo. Na verdade, eu mentorei muita gente e não sabia que isso tinha esse nome. Quando eu comecei a estudar a teoria do mentoring, que o mentoring se estuda cientificamente, comecei a estudar a teoria do mentoring, era muito fácil, porque é como se filmes estivessem passando na minha cabeça, das coisas que eu já havia feito e coisas que familiares, professores, colegas de trabalho, todos tinham feito comigo também. Eu como mentor, eu como mentorado. Então, assim, há pessoas que têm naturalmente isso. Agora, se você quer continuar a vida inteira atuando de uma maneira informal, sem estrutura, poder pode. Né? Poder pode. Mas eu só vejo um caminho para quem quer se profissionalizar, né, nessa área do mentoring, é ter um estudo aprofundado sobre isso. E a maneira mais acelerada é fazer uma formação. A maneira mais lenta, pode dar resultado também, é estudar. Né? Infelizmente, a imensa, a quase totalidade, digamos 95% da literatura do mentoring, ela é em língua inglesa. Isso já prejudica a grande parte das pessoas. Uhum. Então, existe isso. Existe a maneira de você se lançar, de ir fazendo, praticando, refletindo e tal. E existe a maneira de você acelerar esse processo aprendendo uma estrutura para colocar nesse relacionamento. Então, não vejo, sabe, assim, ou a coisa acontece naturalmente e deu certo, e você um dia até descobriu que fez coisas que representam, né? Representaram, né? Processo de mentoring, ou então você faz a coisa pensada, né? De caso pensado, como se diz. Você vai, estuda, Uhum. começa a praticar, às vezes pede supervisão no trabalho, isso como acontece com coaching, como acontece com a psicologia. Sim. Mas tem alguma maneira que a pessoa pode saber, porque a Sueli está perguntando aqui, alguma dica de como a pessoa pode saber que está sendo mentorada? Você sabe que tem Porque, pessoas que a ficha só cai às vezes anos e anos e anos depois, né? Quando ela descobre que só está fazendo aquilo porque um dia alguém, né, passou aquilo para ela de uma forma de mentor. Como é que eu posso saber se eu estou sendo mentorado? É quando eu observo que alguém
está passando conhecimento para mim através da minha relação com esse alguém. Eu estou aprendendo muito com essa pessoa, estou crescendo, eu sinto nessa pessoa uma preocupação com o meu crescimento, né? Eu percebo que essa pessoa me dá atenção, eu percebo que essa pessoa me respeita, eu percebo que essa pessoa me orienta, me aconselha, e assim você vai entendendo que essa pessoa é o seu mentor. Eu poderia até já partir para lhe dizer o que caracteriza, que comportamentos são os mais característicos do mentor, né? Eu diria que o primeiro deles, que deveria ser também o comportamento inicial, básico, assim, o ingrediente mais básico também de um coach, é a aceitação. Aceitação significa acolhimento, no sentido rogeriano da palavra, do Carl Rogers, ou seja, você aceita incondicionalmente o outro. Você recebe alguém para mentorar, assim como você recebe alguém para fazer um processo de coaching, você tem que aceitar aquela pessoa do jeito que ela é. Tá? Então, você tem que deixar de lado os julgamentos, os preconceitos e tal. Eu sei que não é fácil, né? Nós somos educados, né, à base de uma série de preconceitos, uns mais fortes, outros nem tanto. Então, essa primeira coisa é a aceitação, é gostar de gente e querer trabalhar com as pessoas, independente de quem sejam, para fazê-las progredir, desenvolver-se. A outra coisa fundamental é que você é um orientador. Então, aí você pega a sua bagagem, o seu conhecimento e orienta a pessoa, você dá instruções, você dá dicas, você dá literatura, você dá informações. Isso é que a gente chama de orientação em mente. Você ajuda a fazer um plano, a construir um plano de desenvolvimento, dá uma técnica para ele. E aí, outra coisa que você tem que estar muito consciente é que você é um exemplo, você é um modelo. Ou seja, é uma coisa que não existe no processo de coaching. Olha, não estou dizendo que mentor é melhor que coaching, pelo amor de Deus. Tá? Senhores coaches, não façam isso. Diferencia aí, Paulo, então, vai. Tá? Então, assim, todo mentor tem que estar absolutamente consciente. Eu digo, mentor formal, né, que ele entende que está fazendo processo de mentor. Não é espontâneo, sem nem saber o que faz. Todo mentor tem que ter consciência de que ele é um modelo, ele é um exemplo para o mentorado. O mentorado olha para o mentor e quer muito ser como um mentor é, em termos de conhecimento. Um dia eu vou saber fazer tudo que ele faz. Mas também tem uma coisa, o seu comportamento também é observado pelo mentorado. Então, é bom que o mentor também seja um modelo, um exemplo comportamental, né? Então, assim, eu vejo muito, né, quando a gente aplica mentoring nas organizações, eu vejo muito quando chega o momento da avaliação, muitos mentorados dizem assim, como eu queria ser igual ao meu mentor. Isso é muito legal. Então, isso é um modelo, né? Então, já vimos que tem aceitação, tem orientação, tem o modelo. Tem outra coisa fundamental, que é a escuta e o aconselhamento. Ou seja, todo mentor tem que ser um bom escutador. Por quê? Porque você não pode aconselhar ninguém se você não escuta plenamente, profundamente, intensamente o que a pessoa está falando. Então, isso também acontece no processo psicoterapêutico, isso também acontece no coaching. É a escuta ativa, a escuta dedicada, exclusiva, absolutamente dedicada àquela pessoa que está na sua frente. E aí a escuta, eu costumo dizer que é o combustível do aconselhamento. Se você escuta bem, você, com os seus insights, você é capaz de fazer boas perguntas que fazem o mentorado refletir e provavelmente chegar às suas soluções. Porque o mentor não é aquele que diz diretamente como o mentorado deve fazer as coisas. O mentor não oferece de bandeja, aqui de graça está aqui a solução do seu problema. Em princípio, ele não faz isso. Tá? O princípio é despertar no mentorado as soluções de que ele próprio precisa. Muito bem, então aí você tem a escuta e tem o aconselhamento. Então, no processo, o que seria básico para o mentor seria entender que é modelo, aceitar os outros, ter escuta e aconselhamento e ser um orientador. E também ser uma pessoa que alerta o mentorado para não fazer bobagens. Isso a gente chama de proteção em mentoring. A palavra eu não acho nem muito legal, mas vem lá das origens da ciência do mentoring, é usada a palavra proteção. Proteção não significa colocar o mentorado debaixo do braço e seguir com ele protegendo como papai e mamãe. De jeito nenhum. Proteção significa alertar o indivíduo para não fazer bobagem. Olha, não vai falar com aquele cara agora, você não está preparado para isso. Não vai falar com o diretor da empresa e pedir coisas se você ainda não está preparado para assumir aquilo que você está pretendendo. Então, são chamadinhas, são puxõezinhos de orelha, então isso a gente chama de proteção. Mais adiante, quando o relacionamento de mentoring se aprofunda, né, se o relacionamento começar a ser positivo, começar a ver o que a gente chama de abertura para o relacionamento. Claro que tem que ter uma abertura mínima no início para o relacionamento fluir. Ela vai abrindo, abrindo, abrindo.
Em alguns casos se torna uma grande amizade. Não é obrigatório que se torne amizade. Em alguns casos eles terminam apenas como colegas, conhecidos e tal. Em outros casos são amigos até para a vida inteira. Então pode ser uma abertura pequena, média, grande, não importa. É uma coisa super importante. E pode haver uma coisa que a gente chama de confirmação. Confirmação é quando o mentor, mesmo o mentor profissional e contratado, quando ele começa a se entusiasmar com aquele mentorado, né? Começa a haver uma conexão emocional muito forte dele com o mentorado. Ele chega a pensar assim, sabe uma coisa, ele está aqui como um cliente meu, mas mesmo que ele um dia não possa me pagar, eu faço esse processo até o fim, porque agora é um ponto de honra para mim fazer essa pessoa dar certo. Então, isso acontece com algumas pessoas, né? Ou seja, por exemplo, professor em sala de aula. Você tem que respeitar, tratar bem todos os alunos, mas alguns alunos são especiais para você. Você cria uma Sim. conexão com esses. Aí então São, você começa a sim. dar mais de você para eles. Muito bem, então isso acontece no mentoring também, a gente chama isso de confirmação. É como se você confirmasse o indivíduo na sua vida. Bom, no ambiente organizacional, ou no mundo organizacional, por exemplo, o mentor pode até ter uma função de patrocinador. Por exemplo, arrumar posições para o mentorado, indicar o mentorado para um cargo, para uma função. Dentro de uma empresa onde o mentor e o mentorado estão, os dois estão, mesma empresa, o mentor vai defender posições para o mentorado. Isso nós chamamos em mentoring de patrocínio. Uhum. Então, assim, existem várias funções que caracterizam o mentor, mas o básico, né? Como é que eu sei que eu estou sendo mentorado? Ou seja, o que é que o meu mentor apresenta? O mentor me aceita, eu percebo que ele me aceita, eu sou bem acolhido por ele. O mentor é um exemplo para mim. O mentor me escuta e me aconselha, o mentor me orienta. Isso é o básico. Aí eu posso entender que aquela pessoa está me mentorando. Uhum. E quando isso acontece, né, esse processo ele vai sendo construído de tal maneira, né, e que há um progresso, né? Quando você fala do patrocinador, ele são quando ocorrem as indicações, as referências, né, algumas oportunidades que o mentor faz para poder, né, gerar um impulsionamento para aquele mentorado, né? É. Isso acontece, veja bem, as coisas têm que acontecer num processo gradativo e não tem uma medida certa de tempo para que isso aconteça. Tá? Imagina, você, Alessandro, vai indicar alguém para uma função. Veja que responsabilidade, você está colocando a mão no Muito fogo. grande. Então, para você fazer isso, você tem que ter construído, em relação ao seu mentorado, primeiro, confiança técnica, ou seja, ele é capaz de fazer aquilo que ele se propõe. Segundo, confiança ética, ou seja, Uhum. você entende que aquela pessoa vai agir de maneira ética dentro do processo. E às vezes a pessoa é muito boa, mas não é ética, não é uma Uhum. pessoa ética. Então você tem que ter pelo menos esses dois tipos de confiança, né? Além disso, há um terceiro tipo de confiança, que a gente chama de confiança emocional, que é quando você começa a fazer mais de você pelo outro, onde ele percebe isso, né? Na verdade, ela está presente na maioria dos casos de patrocínio, né? Você faz porque, no fundo, você criou um gostar pela pessoa, um gostar especial. Não deixa de É ser uma um, forma de amor. é um querer bem, né? Genuíno, Querer isso é bem. muito, Querer muito bem. bacana. É É verdade, é uma verdade. benevolência, né? Que ao pé da letra é querer bem. É. Teve uma pergunta da Grazi aqui Hum, sobre contra-transferência, que é uma linguagem muito usada por algumas abordagens da psicologia, né? Que é quando o mentor ele identifica algumas dificuldades que remete a ele, mas ele enxerga no mentorado, né? Como lidar com isso, né? Acontece no mentoring também isso, ou claro. porque é falado na psicanálise, né? Essa característica, mas envolve a relação que você está falando, né? É. Acontece, e aí, nesse ponto, o mentoring deixa o mentor muito mais à vontade do que nas outras, principalmente na psicoterapia. Você pode intervir, você pode falar, você pode abrir, você pode dizer. Eu entendo muito bem o que está acontecendo com você, porque a minha vida também aconteceu, também acontece. Entendeu? Você pode falar. Ou seja, isso até contribui para aumentar o nível de confiança dele em você. Veja que coisa curiosa. Né? É, E daí ele começa, puxa, mas o cara está me falando até de um problema dele. Então, puxa, isso é uma pessoa, né, digamos assim, tá me confidenciando uma coisa, né? Então, ele está achando que eu isso, mereço a isso confiança aumenta, dele. isso aumenta a relação de confiança mesmo, é verdade.
Isso, né? Que é o sustentáculo do processo. Né? Imagina, né? Todo processo que vai levar alguém a se tornar um dia um líder da empresa, por exemplo, pode ter começado num processo de mentoring, onde o esteio, o pilar principal foi confiança entre mentor e mentorado. Né? Sim. Imagina, o cargo teve a ver com o quê? A conquista do cargo teve a ver com a confiança muito forte que um tinha no outro, na verdade, que isso se torna recíproco, né? E o processo fluiu muito bem. Quanto mais tudo isso existe, mais os resultados práticos do processo de mentoring surgem. É incrível, é incrível. Você vê acontecendo. Isso não é teoria. Pode estar escrito na teoria, mas eu vejo na prática. Imagina, eu vou para uma empresa, a gente forma 30 duplas de mentor e mentorado. E a gente vai acompanhando durante 6 meses e um ano. Então, a gente entende o que está acontecendo, né, com cada dupla. A gente tem supervisão desse processo. Então, você vê coisas inteiramente assim, inesperadas até, sabe? É impressionante mesmo, impressionante. E na terapia cognitivo-comportamental tem uma certa abertura para falar, né? Porque a relação é muito interativa, né? E aí não tem tantas restrições como outras abordagens, mas a relação de confiança é fundamental para qualquer processo de desenvolvimento, né? Nessa Assim, construção de aprendizagem. as percepções que eu tenho em relação ao meu mentorado, sejam aspectos exclusivos do mentorado, sejam aspectos que eu já vivenciei, isso tudo pode ser trazido para a discussão, para a conversa, tratado abertamente, e você dizendo, né, que, afinal de contas, isso também faz parte da sua experiência enquanto mentor. Então, você pode compartilhar isso com ele. Isso não significa mostrar fraqueza, nem nada. Isso, ao contrário, isso dá uma força na relação que aumenta o grau de confiança. Sim, sim. E tem uma formação, né, Paulo, que você está fazendo, tem alguns formatos. Fala um pouco da Nós formação. fazemos tradicionalmente uma formação em mentoring presencial. Recife empatou com Fortaleza, já vai para a 9ª turma. E por conta da Covid, nós íamos fazer isso desde maio, né? Nós concentramos tudo agora em setembro, outubro. A de Recife, por exemplo, a turma presencial vai ser de 29 a 31 de outubro. E aí, por exigência... Que é em parceria com a Supere, né? Isso. Por acaso, né? Parceria com a Supere, né? A gente já vai para o 3º ano de parceria e tem dado certo. E isso aqui é resultado dessa parceria também, é uma coisa muito bonita que a gente fazer. E é uma alegria ter sido seu aluno também, viu, Paulo? Então, maravilha. Vejo que aprendeu muito bem. Sim. Bom, e aí os tempos atuais exigem que você também comece a fazer o processo online. Aí foi muita gente pedindo para fazer, eu demorei um pouco, relutei, porque é o seguinte, o curso tem muitas práticas, essas práticas são em trios ou em duplas. E eu não consigo imaginar como ia conseguir fazer isso online. Né? Até que surgiu a possibilidade de o Zoom formar grupos, né? Formar subsalas, eu não lembro exatamente o nome que o Zoom usa. Então, você pode dividir a turma em pequenos grupos, ou em duplos e tal, e aí eu posso fazer o mesmo conteúdo e as mesmas práticas de um curso presencial, eu posso fazer num curso online. Nós lançamos uma primeira turma, em 2 semanas se esgotaram as vagas, ela vai ser de 6 a 10 de julho. Você vê que como existe interesse, né, nisso. E aí, estamos lançando hoje a 2ª turma. A 2ª turma vai ser de 21 a 27 de julho. Já tem gente matriculada na 2ª turma. Final do mês. Ficou na lista de espera da primeira. Então, é de 21 a 27. Quem quiser informação sobre isso, é só entrar no site, né? Bom, tem que saber... Qual é o site? Nome, que é erlichRS.com.br. Então, pode ter acesso a essas informações lá. Então, esse curso, ele entrega para as pessoas aquilo que é preciso para ela se iniciar na prática do mentoring. E com a prática, com o dia a dia, vai colocando aquilo que aprendeu, vai tentando, vai corrigindo, até o momento que você tem segurança para entrar no mercado e se oferecer como mentor profissional.
Não é necessariamente para ser mentor profissional. Você pode ser mentor dentro do seu grupo, dentro da sua atividade profissional, na sua empresa, você tem vontade de mentorar alguém. Não necessariamente você vai fazer isso por dinheiro, para ganhar dinheiro com isso, mas é possível, quando você se tornar, quando tiver segurança. Tanto que eu agora estou oferecendo, viu, Sandro, que Sim. isso não acontecia nas turmas anteriores, é o seguinte, cada pessoa que tiver interesse em ser mentor profissional, aí eu ofereço gratuitamente, depois do curso, 3 encontros de supervisão ao longo de 12 meses. A pessoa vai colocando em prática. Então, quem quiser se dedicar a ser mentor profissional, eu vinha fazendo isso de verdade na prática, porque as pessoas ficavam me procurando e eu sempre atendia. Uhum. Né? E agora a gente já tem Maravilha. institucionalizado, sabe uma coisa? Todo mundo que fizer o curso, quiser ser mentor profissional, ele vai ter uma ajuda minha durante 12 meses, a gente pode se encontrar 3 vezes. Ele escolhe quando, qual é a periodicidade. Ah, Então, bem legal. ótimo. Fora isso, a gente vai ter também sessões tira dúvidas, que eu comecei com um curso gratuito que está na Udemy, né, na plataforma Udemy, tem um curso gratuito de mentoring, que não é uma Uhum. formação, na verdade, é para você entender o que é mentoring. É um Sim. curso com 17 vídeos para entender o que é mentoring. Em 1h15 a pessoa assiste a todos os vídeos. E nesse curso eu criei as sessões tira dúvida. Só que agora também estou institucionalizando as sessões tira dúvida. E 1 a 2 vezes por mês, de março a dezembro, indefinidamente, eu vou oferecer uma sessão aberta para todos os alunos, sejam da plataforma, sejam os alunos dos cursos online ou presencial. Eles tirarem suas dúvidas também. E é bom que Que venha aluno de ótimo. várias turmas diferentes, há uma troca muito, muito, E de muito vários boa. estados, né? Porque tu dá essa formação em várias capitais, várias cidades pelo Brasil, né? Este ano em Recife, Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre. Não sei se eu lembrei tudo. Esse curso aconteceu também em São Luís, Rio de Janeiro, em João Pessoa. E com o E, curso online agora, você imagina, né? Tem nessa primeira turma online agora, vai ter gente de Rondônia, vai ter gente do Rio Grande do Sul. uhum. Não importa agora a distância, né? É, e É muito aí importante fazer online também. se expande. Nunca tinha caído essa ficha para mim. Importante, porque tem pessoas que não podem fazer o curso, podem até pagar um curso, mas não podem se deslocar. Passagens caras, hospedagem, né? Tudo isso. É Então, o curso online verdade. evita tudo isso. Presencial tem Isso. uma diferença. Você sabe o que eu digo, o ponto da diferença para um curso presencial? É o toque. Sim. Você toca nas pessoas. Hoje está até meio proibido isso, mas vai voltar. Então, acho que a diferença fundamental é o toque. O toque que eu chamo é a presença física, é o toque, é o tapinha, é o abraço e tal. Essa é a grande diferença. Né? E a amplitude visual também, que você vê um ambiente completo. Mas quem Tirando isso, quiser, uhum, é verdade. Mas quem quiser fazer em Portugal também pode, né? Sueli está dizendo pode. aqui. Eu vou ter aqui 2 turmas em novembro, uma em Lisboa e no Porto, presenciais. Ah, quando tu Já tem. voltar do Brasil, de volta, né? Quando tu vier e voltar, aí tu já faz. Mas nessa primeira turma online, tem 2 pessoas que moram em Portugal. É, a Grazi está perguntando se existe algum tipo de registro é, como mentoring, né? Eu acho que deve ser alguma questão sobre conselho, né? De Não, psicologia. não Se há. existe esse registro. Não. É exatamente como acontece no coaching. Você não tem a, você não tem uma regulamentação para o mentor profissional, assim como não há para o coaching em nenhum lugar do mundo. Agora, existem algumas instituições que são sérias que pregam aquilo que deve ser bem feito e sério dentro da área do mentoring. Por exemplo, eu sou afiliado à IMCC, que é o Conselho Europeu de Mentoring Coaching, em português. Uhum. Sou afiliado ao Instituto, Associação Internacional de Mentoring, que é nos Estados Unidos. O Conselho Europeu, a sede é aqui. Sim. Então, você se filia a essas organizações e elas vão lhe mostrando como no coaching existem organizações como a ICF, né?
A International Coach Federation é uma organização muito séria. Ela tem código de ética, você se filia, você garante que vai cumprir aquele código, mas não há fiscalização de nada, não há conselho, CRP, não tem nada disso. Tudo sobre. O que é que vai acontecer, então? Vai acontecer uma regulamentação, autorregulamentação pelo mercado. O mercado vai saber separar o joio do trigo, né? Vai saber quem são os mentores que realmente são efetivos, dão resultado, aqueles que apenas se intitulam de mentores. Isso está acontecendo no coaching, né? Exatamente nesse momento está acontecendo isso. O mentoring vai acontecer, tenho certeza que vai acontecer isso. Uma disseminação assim descontrolada do mentoring vai acontecer também. É porque o coaching cresceu mais rápido porque existe uma máquina de marketing por trás do coaching. Não existe uma máquina de marketing, pelo menos por enquanto, por trás do mentoring. Entendi. Então, tem uma maior divulgação do coaching, e aí são perspectivas diferentes de aplicação, mas que o mentor ele se caracteriza pela relação, pela confiança, né? E pelo acompanhamento desse processo de desenvolvimento, né, Paulo? Olha, Sandro, do mesmo jeito que no coaching existem várias vertentes, no mentoring também há. Eu prefiro seguir a vertente que trata mentoring como processo necessariamente relacional. Mas há outras correntes que desvirtuam isso. Quer dizer, desvirtuam no sentido de que eu acho que esse é o verdadeiro mentoring. Vou lhe dar um exemplo muito claro. Quanto tempo temos, Alessandro? Temos 8 minutos. Tá. 5 minutos. Uma coisa que está acontecendo, isso já vem empacotado nos Estados Unidos e todo mundo está copiando isso aqui. Está acontecendo no mundo das startups, que é um espaço fenomenal para se fazer mentoring. Entendeu? Startups com mentores, elas provavelmente vão dar muito mais resultado. Tem até um ex-aluno meu de São Paulo, o Elias Trambacos, e o Elias acabou o curso, ele foi fazer um mestrado na área de gestão e a dissertação dele foi sobre mentoring em startups. Foi muito interessante. Nossa, fantástico. Fico felicíssimo com isso, né? Uma outra aluna, Herta Camila de Natal, ela foi fazer também mestrado, escolheu mentoring em gestão do conhecimento. É muito legal você ver essas pessoas se dedicando ao mentoring. Bom, mas voltando. No caso das startups, sabe o que acontece, às vezes? Eles fazem um evento de fim de semana. Não estou dizendo que o evento é ruim, tá? Mas eu critico é chamar o que eu vou demonstrar, chamar isso de mentoring. Então vem alguém, um sabichão lá, um cara que muito bom, craque, dá uma palestra de 1 hora, depois aparece nas mesas das pessoas e vai tirando dúvidas. Então, eles chamam isso de mentoring. Isso me faz tremer nas bases, sabe? Isso não é mentoring. Isso é instrução, tira dúvida, orientação. Palestra. Mas o mentor não pode fazer isso? Pode, mas só fazer isso não significa ser mentor, não significa ser um processo de mentoring. Entendeu? Sábado vamos ter mentoring lá na aceleradora tal. Vai falar fulano de tal? Poxa, o cara é bom. Muito bom. Você vai, aprende muito, né? Dá resultado, mas não é mentoring. Isso não é mentoring. Agora, infelizmente, nos Estados Unidos se chama de mentoring também. Não tem nada a ver com relacionamento. Não tem nenhuma preocupação em construção do relacionamento. E, bom, tá aí no mercado, né? O pessoal chamando isso de mentoring. Então, há várias coisas chamadas mentoring. Também não dá para... Hoje em dia, eu já vi muita gente dizendo vou fazer uma mentoria hoje lá, e o cara vai dar simplesmente uma palestra. Ou então ele vai e, numa roda de pessoas, ele passa 5 minutos dando uma dica. Aí diz que aquilo foi uma sessão de mentoria. Maluco. Não. Porque o mentor ele começa com a necessidade do mentorado. O que é que ele precisa? Né? Quais são as habilidades? O que é que ele quer desenvolver? Quais são os objetivos? Quais são as metas? O que é que ele quer alcançar? Qual o propósito? E isso faz toda a diferença. Não é alguém de fora simplesmente dizer o que é que ele tem que aprender. Né? É o mentorado se achar nesse processo. E muitas vezes tem um choque, né? De expectativas pessoais com expectativas dos outros. Então, essa relação é que precisa ficar mais acomodada para que ele possa construir, né, e se identificar nesse processo e crescer. Né? É uma construção a dois, é uma construção de base relacional,
em que o objetivo primordial é fazer o mentorado alcançar aquilo que ele precisa, mas tem um efeito colateral maravilhoso, que é o crescimento também do mentor, né? Então, aprende muito, aprende bastante. Ah, isso é. Tem um termo que é usado por Donald Schoen também, que eu aprendi lá em Valência, na teoria da ação, chamado reflexão na ação, que é um processo muito interessante, porque a pessoa faz e, ao mesmo tempo que ela faz, ela reflete sobre a forma como está fazendo. E ela muda no processo. Isso. E aí Comum no é processo quando, também. quando vai estar internalizado, né? Esse meio, esse caminhar, né? Da construção, né? Do desenvolvimento. Chega um momento, sabe, quando a relação é bem amistosa, leve, né, e o mentorado sente que está crescendo, o mentor está tendo o maior prazer de fazer aquilo e tal, e eles nem sentem, sabe, aquela coisa de entrar em flow, no estado de flow. Existe isso no processo de mentoring, existe flow no processo de mentoring, é o flow duplo, mentor e mentorado. Quando você olha, perdeu a hora, né, que a coisa foi, andou e tal. É um encaixe, assim, perfeito, né? Porque existe a conexão emocional sustentando o processo de ensino-aprendizagem. Tá? É um negócio Sim, fabuloso. Sou muito é suspeito para verdade. falar, mas É, é eu absolutamente também sou fabuloso. suspeito, assim, eu tenho algumas conexões com os pacientes, né, que a gente vai construindo, que Tá? é diferenciado, né? Então, essa reflexão nesse processo, ele é muito importante, né? E a gente possa poder aprender aí, né? Falando sobre mentoring e vocês pesquisarem também, né? Sobre o assunto. No site de Paulo tem bastante vídeo, né, Paulo? Depoimentos que as pessoas No possam canal, acessar. é, se vocês entrarem no YouTube, canal Erles, tem dezenas de vídeos. Vocês podem, na verdade, quase que fazer uma aprendizagem ali do conceito de mentoring, de aplicações e tudo, só assistindo esses vídeos. É muita coisa, muita coisa. Acessem E lá, viu, pessoal? no site tem uma aba, no site erles.com.br, você tem uma aba artigos. Na verdade, é uma espécie de blog onde há uma infinidade de artigos. Aí você pode também ler, são artigos curtos, bem objetivos, né? E sobre o tema mentoring. Então, Sim. assistindo aos vídeos e lendo os artigos, você tem uma base de conhecimento interessante. Dá Sim. para começar a conversar sobre mentoring. Isso é que as E, pessoas dizem, né? e as pessoas acreditarem que também podem ser mentores, né? A gente sempre Sim. pode levar, né, a reflexão e poder acompanhar no desenvolvimento de alguém, isso é diferenciado, né? E nesse processo tem muita construção de aprendizado na relação, mas também você poder levar a sua expertise para alguém e poder ajudar no desenvolvimento dessa pessoa. Como o Paulo falou, todo mundo pode ser mentor, né? No sentido de levar essa expertise e cada um encontrar as suas habilidades, né? Que possa levar nesse processo de desenvolvimento de alguém, né? Todo E mundo que tem a bagagem e aqueles ingredientes também, que assim tem vontade de passar para o outro, né? E tem tempo para fazer isso. isso, joia. Então, quero agradecer a todos, né? Paulo, tu tens alguma mensagem final para finalizar nossa live? Bom, quer dizer às pessoas o seguinte: eu comecei a estudar mentoring aos 50 anos. E naquele momento eu percebi que isso estava dentro de mim a vida inteira e resolvi fazer uma mudança profissional nessa idade. E não me arrependo de forma alguma, porque eu descobri que era aquilo que eu devia ter feito a minha vida inteira, não sabia como se chamava, nem onde é que eu encontrava orientação para isso. Então, não é que eu queira que haja uma transformação dessa na vida de todo mundo, mas o mentoring pode fazer parte da sua vida de maneira voluntária. Não vamos falar de dinheiro agora. Pode ganhar dinheiro com isso? Pode. Mas você pode ser mentor de muita gente. Tá? Você pode ser mentor de crianças e jovens. Você pode ser mentor. Isso nos Estados Unidos existe
Existem projetos sociais imensos para isso. Você pode ser mentor de pessoas da família, você pode ser mentor de colegas, de amigos. Então, você pode fazer isso de coração e por intuição, você pode fazer isso também aprendendo uma metodologia. Mas experimente ser mentor. Você sente que tem uma bagagem, tem essas condições, você gosta de compartilhar isso e tem algum tempo, experimente fazer isso. O prazer que dá, vendo o sucesso, o crescimento do outro, é como o É café do crédito, fantástico. não tem preço, né? Não tem preço isso. Não tem preço, não tem Dá preço. um sentido para a vida, sabe? Ser mentor, eu sempre termino meus cursos, né, com aquele slide, ser mentor dá sentido à vida, à própria vida. Acho muito É legal. verdade, é verdade. A Supere está sempre à disposição de vocês. As nossas lives acontecem sempre nas segundas-feiras, às 20h55, e nas sextas-feiras, às 16h55, de forma padrão, e gerando sempre conhecimento, informação válida, útil, podendo gerar aprendizado, e a gente possa compartilhar. Agradeço a participação de todos, né? Tem algumas pessoas aqui que cumprimentaram, acenaram, né? Sueli, também a presença de Sueli, obrigado, Sueli, por você estar conosco aqui, né? E tantos outros ex-alunos, pessoas, né, que fizeram um curso de mentoring, Viviane. Então, muito Bom, estou vendo obrigado aí a vários participação de ex-alunos, todos. eu não pude falar com cada um individualmente, mas obrigado a todos que estiveram aí. E alguns que estão em contato comigo ainda não foram, mas serão, provavelmente. E isso, não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre mentoring, né? Para poder estarmos, né, desenvolvendo e criar possibilidades de mercado, e poder continuar ajudando. Se essa é a missão de vocês, né? Então, que a gente possa seguir em frente, né? Criando possibilidades, né? A Supera está sempre ao seu lado e que possamos crescer juntos cada vez mais, né? Então, um forte abraço a todos. Paulo, muito obrigado. Um forte abraço para você, né? Obrigado. Espero em breve a A gente gravação se vai ficar. encontrar. Vai ficar Tem assim. gente perguntando aí. Tá. Fica gravada no IGTV, tá bom? E a gente segue em frente. Um forte abraço. Bom fim Um de semana a abraço. todos.